Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós estamos felizes em estar aqui mais este domingo que o Senhor nos concede. Estamos aqui para adorar ao Senhor em verdade. E nós vamos fazer isso, porque Deus tem bênção para as nossas vidas hoje. Eu sei que Ele tem. Amém, gente? Você pode abrir a tua Bíblia nos Salmos de número 77. Salmos de número 77. Para a nossa reflexão dessa noite. Todos acharam? Salmo 77. Podemos fazer a leitura? Vamos ler. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Ó noite, clamei lembranças ao meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faremos maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó, de José, as águas te viram, ó Deus. As águas viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram em tuas flechas. Correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, e o relâmpago alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas águas, e as tuas pegadas não se foram achadas. Amém. Deus, nós queremos falar um pouquinho sobre o Salmo 77. E eu quero que o Senhor fale conosco essa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Deus. Nós precisamos saber o que é que o Senhor tem dentro do coração e o que o Senhor quer para as nossas vidas. Quero dizer que nós estamos aqui ao seu livre dispor. O Senhor possa falar conosco. Talvez não seja aquilo que queremos, mas é aquilo que precisamos.
Tua igreja precisa ouvir a tua voz. É o que eu te peço, Deus. Fala conosco. Fala com os nossos visitantes essa noite. Em nome de Jesus eu te peço. E eu já te agradeço. Amém e amém. Podeis vos assentar. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 77. E o Salmo 77, ele fala da angústia que Davi estava enfrentando aqui. Davi fala de uma angústia, mas não é uma angústia qualquer. Davi está citando aqui uma angústia profunda. E aí a gente pode pensar, mas Davi angustiado, isso é do ser humano. Mas a gente não pode achar que é normal viver sempre angustiado. Não. Aí nós vamos ver agora aqui Deus tratar com Davi. E no final ele vai falar o seguinte: Deus, o caminho dele é nas águas, e ele não deixa as suas pegadas. Então eu quero falar hoje com vocês sobre um Deus que não deixa vestígio quando cura. Quando ele cura, está curado. É assim que as coisas acontecem. O que acontece? O que nós temos que nos concentrar aqui no Salmo 77? O que acontece com uma pessoa angustiada, gente? Quero dividir aqui o Salmo 77 em 3 partes. O que acontece com uma pessoa que está angustiada? Angústia, ela quer dizer sem saída. Logo uma pessoa que está angustiada, ela fica sem saída. Então guarda aí. Você não pode esquecer que angústia é o mesmo que sem saída. Aí nós vamos ver aqui, na passagem que nós lemos, o que acontece com uma pessoa angustiada. Aí você vai pensar um pouquinho aí se você está em angústia ou não. Se você é uma pessoa angustiada ou não. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui está no versículo 2 do Salmo 77, falando sobre angústia. Versículo 2 diz o seguinte: no dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, você que está aqui, você que está ouvindo a palavra, uma pessoa que está em angústia, ela perde as forças. Primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, para você ser curado. Primeira coisa que acontece é o que está no versículo 2, o salmista diz: eu estendi as mãos de noite, mas o negócio não cessava. Sabe o que é isso? O salmista está dizendo aqui que aquele que está angustiado como ele estava, não tem força para lutar. Ele estendia as mãos querendo uma melhoria, mas era em vão. Logo, o angustiado, ele não tem força, ele não sabe o que fazer, os meios que ele tenta para recuperar as forças parece que falham. Agora eu vejo Davi falando aqui que à noite, ele está só, à noite eu clamei ao Senhor, à noite eu estendi as minhas mãos, mas não cessava.
Tudo que ele tentava parece que era em vão. A primeira coisa que acontece com uma pessoa angustiada, ela tenta estender as mãos, ela tenta fazer alguma coisa, mas não tem força para seguir em frente. A segunda coisa que nós vemos aqui, ainda está no versículo de número 2 do salmista, diz o seguinte: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava a ser consolada. Segunda coisa que acontece com o angustiado, ele se recusa a ser ajudado. Uma pessoa angustiada, gente, pode vir o melhor amigo. Uma pessoa angustiada pode chegar a melhor amiga. Isso não consola. A palavra está falando aqui, Davi está dizendo, a minha alma se recusava a ser consolada. Tem hora que tudo que a gente faz parece que é pouco. Tudo que você tenta parece que é pouco. Parece que a alma literalmente está se recusando a ser ajudada. Isso é um sintoma de angústia. Eu quero que você ouça a palavra hoje para você se enquadrar, se você vive angústia ou não. Primeira coisa que um angustiado tem, ele perde as forças. A mão não se levanta mais. A segunda coisa, ele se recusa a ser ajudado. A alma se recusa. Terceira coisa que o salmista vai falar aqui, ele começa a ser perturbado. O versículo de número 3, o verso de número 3, ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbei. Por quê? Porque uma pessoa que está em angústia, que não tem força mais para levantar as mãos, uma pessoa que está em angústia e que se recusa a ser ajudado, ela vai falar com Deus, mas ela não fala com Deus pensando num Deus perdoador. Ela não fala com Deus pensando num Deus de amor, pensando num Deus que pacifica. Ela pensa num Deus tirano, num Deus que está a fim de destruir a vida dela. Uma pessoa que está angustiada, que está sem força, que se recusa a ser ajudado, quando ela vai falar com Deus, ela fala assim, ela já vai perturbada. Por isso que o Davi está falando assim: me perturbei. Falava com Deus e me perturbei, porque a qualquer momento ele vai me fulminar. Aí, para ficar melhor ainda ou pior ainda, chega sempre aquela pessoa para você e diz: olha, você está em pecado, olha, você está com problema, olha, você está com dificuldade, Deus pode pesar a mão na tua vida, Deus pode acabar com você. Isso é sintoma de angústia. Isso é sintoma de alguém que está perturbado, que está angustiado, que não acha saída, que não tem mais força e que recusa ser ajudado. Nós precisamos entender o que Davi está falando aqui. Primeiro, entenda, ela não tem força. Versículo 2 diz que a mão à noite ele levantava, mas as coisas continuavam. Em segundo lugar, ele diz que a alma se recusa a ser ajudada. Terceira coisa que acontece, ele se perturba. Aí vai continuar. Quarta coisa, a terceira, ele se perturba. Aí vai acontecer a quarta coisa ainda no versículo 3. No verso 3 diz o seguinte: lembrei-me de Deus e me perturbei, fiquei com medo. A terceira, a quarta coisa, a minha mão, lembrei-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito se desfalecia. Quarta coisa que acontece com um angustiado, ele queixa-se muito. Quarta coisa que acontece com um angustiado, se você conversa com uma pessoa e ela começa a se queixar muito, está enquadrado no sintoma de angústia. Ela está angustiada, ela se queixa.
começa a lamentar de tudo, começa a se queixar de tudo, aí o espírito se desfalece. Uma pessoa que queixa muito, o seu espírito está desfalecido. Espírito desfalecido, a esperança se vai. Como que você está encaixando aí até agora? Pastor, eu estou me encaixando aí. Ô pastor, eu estou bem, até agora eu não sinto isso. Você não é aquela pessoa que se recusa a ser ajudado? Você não é aquela pessoa que se queixa muito? Se você estiver encaixado aqui, você precisa de Deus. Aí vai continuar o salmista falando a quinta coisa. Primeira coisa, guarda isso. Primeira coisa que acontece com alguém que está em angústia, perde as forças. Segunda coisa que acontece com quem está angustiado, ele recusa ajuda. Terceira coisa, ele se perturba. Quarta coisa, ele queixa muito. Quinta coisa que acontece com o angustiado, ele perde o sono. O versículo 4, o verso 4, diz assim: sustentastes os meus olhos vigilantes. Quinta coisa, ele perde o sono, ele não consegue dormir. Quando tenta dormir, vem à cabeça aquela lembrança. Quando ele tenta dormir, vem no coração aquele sentimento. E os olhos estão sustentados, abertos. Você dorme bem de noite? Ou você começa a pensar nas coisas à noite? Sintoma de angústia, meu filho. Como que você está se encaixando aí até agora? A quinta coisa, você perde o sono. Você vira para lá, vira para cá, vai para lá, vem para cá, vai beber água, volta, faz. E daí? Você angústia. O salmista estava exatamente assim. O salmista estava exatamente isso aqui. É um xerox do que o salmista estava sentindo, enfrentando. Sexta coisa, e a pior. Sexta e pior. Verso 4. Verso 4 diz: sustentaste os meus olhos vigilante. Estou tão perturbado que não posso falar. Sexta coisa, ele para de falar. Ele perde o dom da fala. Quando alguém chega para ele e diz: está tudo bem? Ele diz: não vou falar. Quando alguém chega para você, diz: está tudo bem com você? Está tudo bem, não quer falar. Você percebeu aqui que o diabo ele vem apertando de pouquinho em pouquinho? Primeiro elimina as forças, minou uma coisa. Depois ele faz o quê? Segunda coisa, elimina primeiro as forças, ou seja, a pessoa vai tentar buscar ajuda, ele não vai conseguir mais. Em segundo lugar, ele vai se recusar a ser ajudado. Não precisa me ajudar não. O diabo apertou um pouquinho mais. Aí o diabo vai apertar um pouquinho mais. Terceira coisa, ele começa a perturbar a pessoa. A quarta coisa que acontece, ele vai começar agora a se queixar. Vai começar a achar que Deus não está mais do lado dele, vai se queixar. A quinta coisa que acontece, ele vai perder o sono. E a sexta coisa que acontece, ele vai parar de falar. Agora deixa eu falar para você. Uma pessoa que deixa de falar, ele está na mão do capeta. Uma pessoa que deixa de se comunicar, e principalmente com Deus, ele está enrolado. Deixa eu falar para você que a nossa vitória está na nossa fala. Deixa eu falar para você que a nossa vitória está na nossa conversa com Deus.
Por isso, se você quer bênção para a tua vida, se você está se enquadrando aqui no que eu acabei de falar sobre a angústia de Davi, é hora do diabo não calar a tua boca. É hora de você abrir o bocão aí e dizer: Deus, eu estou aqui essa noite e eu vim aqui, não é para outra coisa, é para falar misericórdia, Deus. Eu preciso de ajuda, eu preciso de bênção, eu quero vitória para minha casa, eu quero vitória para minha família. Abra a tua boca aí e glorifica, não fica de boca fechada não. Quem está de boca fechada não recebe bênção. Aleluia. Nós temos que olhar para a palavra e entender isso aqui, que isso aqui é sério, gente. A última coisa, o diabo faz você perder a fala. Você para de falar, parando de falar, você para de orar. Porque oração é fala, oração é comunicação. Quando o diabo consegue calar uma pessoa, ele diz: venci ela. Quando o diabo cala uma pessoa, ele diz: essa está morta, esse está morto, porque eu calei. Já viu alguém? Quando alguém sofre um acidente grave, alguém vai lá, dá uma mexida, está lá no... Isso aí não faz mais nada. Parou. Está eliminado. Na nossa vida espiritual, o diabo faz assim. Mexeu com você, você se calou, fora de combate, está morto. Mas essa noite você vai abrir a tua boca e vai dizer: Deus, eu preciso de ti. Deus, o som da minha voz o diabo não vai calar. Deus, essa noite eu quero te glorificar, porque eu estou vivo. Deus, essa noite eu quero que o Senhor me abençoe. Essa noite eu quero te adorar, eu quero te louvar. O diabo não vai calar não. Então quero que você entenda aqui, eu disse para você que ia dividir o Salmo em 3. A primeira fase é o problema. Primeira fase do 77 é o problema que Davi enfrenta. A segunda fase, se você for ver aqui, eu não ia nem falar sobre isso, mas a segunda fase, Davi vai começar a querer se despertar, mas ele vai despertar da forma errada. Porque se você for ver aqui, ele vai começar a se queixar de Deus. Porque uma pessoa que está nesse sintoma aqui, ele quer reagir, mas ele quer reagir fazendo desaforo para Deus. É assim ou não? É. Aí o salmista vai começar a falar, aqui nós lemos o salmo, ele vai começar a falar: será que o Senhor se esqueceu de mim? Gente, isso aqui não é meio de se reagir. Palavra que nós lemos, diz o salmista, falou aqui: será que o Senhor esqueceu das tuas promessas? Gente, nós não podemos colocar Deus na parede, gente. Parece até que o Senhor esqueceu de mim, parece até que as suas promessas mais não vão se cumprir. Se você for ver aqui, o salmista está meio que cantando um cântico. Só que aquele cântico daquela melodia triste. Não é um cântico avivado. Uma pessoa que está com esse sintoma e começa a cantar aquelas músicas tristes, ele chora sozinho, gente. É assim ou não? Você está sem força, você está recusando ser ajudado, você não tem mais força para reagir, você não quer mais que alguém te ajude, você não está dormindo mais, você está angustiado. Aí você começa a ouvir uma melodia, a melodia de Davi aqui é muito triste. Ele está falando para Deus: até parece que o Senhor não gosta de mim mais, até parece que as tuas promessas, Deus, não funcionam mais, parece que o Senhor parou, parece que as tuas mãos não estão estendidas. Olha que cântico triste. Na hora da angústia, a gente tem que cantar cânticos alegres, porque salmos é cântico, você sabe disso. Aí o salmista vai cantar um som triste. E para piorar, o tom que Davi está dando aí para a canção dele é um tom menor. Você sabia que toda melodia em tom menor são melodias tristes? Você sabia ou não? Toda melodia em tom menor é melodia triste. Toda melodia em tom maior são melodias alegres. Melodia triste.
Eu era um prisioneiro. Ah, gente, é menor, viu? Mas Jesus Cristo me salvou. É bonita a letra? É bonita, mas é triste. É ou não é? Você está triste, alguém canta isso perto de você, você cai duro no chão, ué. Você já está triste. Agora, se alguém vem com um tom maior e dá um tom maior para a tua vida, você já fica em pé. Porque o tom maior, ele já está dizendo que vai vir coisas badaladas pela frente. Aí o salmista vai e canta esse negócio. O Senhor não está gostando mais de mim. O Senhor não está olhando mais para a minha vida. As tuas promessas não vão se cumprir mais. O Senhor rejeita tudo que eu faço. Isso não resolve. Você tem que dar um tom diferente para a tua vida. Aí o que eu acho bonito aqui é que o salmista ele foi falando isso. Ele foi, mas chega numa hora que ele vai ver que isso não resolve. Que ser melancólico não resolve. Sabe aquela pessoa que é melancólica, aquela pessoa que chega até a ser grudenta, de tão melancólica que é, parece que até tem grude assim, ó. Tem assim ou não tem? Tem. Você já chega perto dela, você já vai entrando no clima dela, não é assim? Ela está com uma cara triste, você está com uma cara alegre, você já vai fazendo uma cara triste para conversar com ela, porque não vai vir nada positivo de lá, nada vai te alegrar de lá, vai te... Nossa, eu conversei com aquela pessoa, mas pensa numa pessoa para baixo. Aí você sai daquela pessoa, você vai para uma outra alegre, ela já está feliz, você já dá um sorriso diferente, já vai conversar com alguém que é feliz. As coisas mudam, gente. Aí o salmista viu que esse choro com Deus não funciona. Por isso eu estou falando para você que ficar reclamando para Deus, eu estou triste porque Ele não me ouve mais, eu estou triste porque as promessas dEle não cumprem na minha vida, eu estou triste porque parece que Ele tirou as mãos de sobre mim. Deixa eu falar, essa oração com Ele, esse cântico com Ele não funciona. O cântico que funciona com Deus é aquele que você vai chegar e vai reconhecer a grandeza dEle na tua vida. Você quer bênção para a tua vida? Você tem que reconhecer a grandeza dele na tua vida. É o que o salmista vai começar a falar na segunda fase da mensagem. A primeira fase foi só relatar a doença. O meio foi só aquele negócio melancólico. Ele me rejeitou e é isso e aquilo. Mas agora ele vai entender na segunda fase que as coisas não são bem assim. Então ele vai começar agora a segunda fase. A segunda fase começa no versículo 10. No verso 10 vai começar a segunda fase. O 10 vai dizer o seguinte: e eu disse isso, e eu disse, isso é enfermidade minha. Opa! O que a gente vê aqui? Que ele já caiu em si, peraí. O negócio aqui é comigo, é. Enquanto você não cair em si, enquanto você não cair em si, falar, peraí, o problema aqui sou eu. Meu Deus não tem problema. O salmista falou assim: o problema aqui, a enfermidade aqui é minha. Deus não tem nada a ver com isso. Quero que você entenda que o que está acontecendo na tua vida, Deus não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo na tua vida é problema seu. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez por você, meu filho. O que Deus tinha de fazer, está feito. O salmista falou, espera aí, essa enfermidade é minha. E aí, fala, espera aí, eu estou me matando, sou eu que estou me matando. Sou eu que estou me destruindo. Eu quero que você entenda isso também, viu? Que a destruição é você, não é o outro que está te matando, não. Eu quero que você entenda que não é o outro que está te matando, é você. Ah, eu estou assim por causa dela, eu estou assim por causa dele, eu estou assim porque eles fizeram. Não é nada disso, é por tua causa. Se você estivesse na presença de Deus, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Isso é a palavra.
Eu tenho que entender a palavra dessa forma. É assim que as coisas são. E é assim que funciona. O salmista falou, espera aí, isso daí, essa doença é uma doença minha. Espera aí, eu vou parar com isso. Você está entendendo que quando a gente quer, a gente para? Você está entendendo que quando você quer, você dá um break no que está acontecendo? Eu vou dar um break aqui. Amanhã eu não vou viver o que eu estou vivendo hoje, isso é uma decisão minha. Amanhã você não vai viver o que está vivendo hoje, isso é uma decisão puramente sua. Agora, se você decidir viver o que viveu hoje, a miséria de hoje, as coisas ruins de hoje, o que não deu certo, se quiser viver amanhã, isso é uma decisão sua. Mas se você decidir, amanhã eu não vou viver o que eu estou vivendo hoje, o que errei hoje, amanhã não vou viver isso. Isso é uma decisão sua. É isso que Davi está falando. Aí o Davi, ele vai fazer uma coisa bonita. Eu vou fazer diferente. Eu quero que você entenda que amanhã você precisa fazer diferente. Eu quero que você entenda que a partir de amanhã você pode fazer diferente. Se você fizer diferente, as tuas atitudes serão diferentes. Davi falou assim, espera aí um pouquinho, isso não é um problema meu, isso é uma dificuldade minha, é uma enfermidade minha, eu vou parar com isso. Eu vou dar um break nisso. Eu vou fazer a coisa diferente. E quando ele faz diferente, ele toma atitudes diferentes. Porque quem pensa diferente, toma atitude diferente. Quem toma atitude diferente, anda em caminhos diferentes. Vou parar. Eu vou parar com isso. Ei, deixa eu falar para você, para com isso. Para com esse negócio, essa angústia. Para com esse negócio de ser vítima. Para com esse negócio de ser coitadinho. Para com esse negócio de achar que não. Não, para com isso. Toma uma decisão. Amanhã a minha vida será bênção. Que isso é um problema meu. Davi fez exatamente isso. Eu vou parar, eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar a minha atitude, e eu mudando as minhas atitudes, eu mudo as minhas palavras. Quais eram as palavras de Davi lá? O senhor não gosta mais de mim, parece que as tuas promessas não são para mim, o senhor esqueceu das suas promessas, o senhor não está olhando, peraí, isso aí não funcionou, então eu vou mudar as minhas palavras. Mudança de atitude traz mudanças de palavra. Vamos ver para que palavra que ele mudou? Mudou. Eu quero que você entenda que a tua vida depende de tomadas de atitude. O versículo 11, o verso 11, ele está totalmente mudado. Olha o que ele vai falar no verso 11. Depois de dar um break na angústia, depois de dar um break nas lamentações. O verso 11, lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Eu quero que você entenda que quando você estiver em dificuldade, quando você estiver em angústia, para um pouquinho e começa a se lembrar das obras do Senhor. As obras do Senhor vai fazer a diferença. Agora, Davi não está se queixando mais, ele está lembrando, ele não está queixando, ele está se lembrando das obras do Senhor. Na hora da dificuldade, o que você tem feito? Você tem queixado ou tem lembrado das obras do Senhor? O que você tem feito? Tem parado ou tem lembrado das obras do Senhor? Eu vou me lembrar das obras do Senhor. E para um pouquinho lá e começa a lembrar mesmo. Puxa vida, minha vida está angustiada, mas eu vou começar a me lembrar das obras do Senhor. Estou lembrando aqui, quando ele derrubou os muros de Jericó. Estou me lembrando aqui de quando ele abriu o mar vermelho. Estou me lembrando aqui quando ele tirou Israel com braços fortes das mãos de Faraó. Eu estou me lembrando dos grandes feitos.
Quero que você entenda que quando você começa a se lembrar das obras do Senhor, eu não estou falando de um Senhor qualquer, eu estou falando de um Senhor que é absoluto. Quando eu começo a me lembrar das obras do Senhor, automaticamente a lembrança vai me tirando de uma terra problemática. Quando eu começo a me lembrar das obras do Senhor, eu estou indo para um terreno de possibilidades. Eu estou deixando uma terra onde não funciona para um lugar que vai funcionar. Aí já começa a mudar, filho. Aquela angústia começa a passar, porque a lembrança que você tem em sua memória vai começar a te colocar para cima. É por isso que Paulo diz: eu quero trazer à minha memória as coisas que me dão esperança. Então para de pensar no que não funciona e traga o que traz esperança para a tua vida. Ele começa já a mudar. Então eu vou começar a me lembrar das obras do Senhor. Eu vou começar a lembrar dos seus feitos. É isso que está falando aqui. Você tem e precisa lembrar. Você tem e precisa que trazer à memória as coisas que te dão esperança. Coisas que minam, elimina. Mas coisa que dá esperança, então traz. Começa a lembrar que o Senhor é Deus poderoso. Ele fez e Ele pode fazer na tua vida. Deixa eu te dar uma dica aqui. Você quer bênção para o Senhor? Em vez de você tomar um remédio de hora em hora, lembra desse Deus de hora em hora. Não tem remédio como Ele. Se você lembrar de Deus em hora, Ele resolve o teu problema. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. O salmista agora despertou. O salmista agora diz: lembrar-me-ei das tuas obras. Aí ele vai continuar, o verso 12. O verso 12 vai dizer o quê? Meditarei também em todas as tuas obras. Ele está lembrando. E agora ele começa a meditar. O que é isso? Vem a lembrança boa na memória. E a lembrança da memória ele começa a trazer para baixo. Ó. Vai entrando no coração. Agora eu vou meditar. Você está entendendo a palavra, filho? Quando você lembra e você traz para o coração, o que está de ruim vai ter que sair para ser preenchido com algo que é bom. Você está entendendo aqui a lição que Davi está dando para quem se quer livrar da angústia? Agora ele está falando: eu meditarei nas tuas obras. Eu vou meditar. O que é meditar? Mas como que Deus fez isso? Isso era impossível. Mas Ele fez. Eu não estou só lembrando, agora eu estou meditando. Veja que a vida de Davi começa a mudar. Aquele homem que estava queixoso, agora ele começa a lembrar. Lembrou? Então agora eu vou meditar. Primeiro você traz a memória e depois você medita. Aí ele vai falar mais uma coisa aqui. Ele lembrou? Ele meditou. Agora ele continua dizendo o seguinte, ainda no verso 12. Ele diz o quê? Meditarei também em todas as suas obras e falarei os teus feitos. Ué, mas espera aí um pouquinho. Lá no verso 4 ele falou que estava calado? Falou ou não falou? Ou eu que estou doido? Lá no 4 ele não falou que ele tinha calado? Os problemas não tinham calado Davi? A angústia não tinha calado Davi? Agora no 12 ele já está falando. Eu quero que você entenda que quando Deus chega na tua vida, quando você lembra das obras do Senhor, quando você medita nas obras do Senhor, você vai abrir a boca, porque ninguém consegue lembrar das obras do Senhor e ficar de boca fechada. Ninguém consegue lembrar nos feitos do Senhor e ficar de boca fechada. Quando você lembra, você diz glória a Deus. Quando você lembra, você diz bendito é o nome do Senhor. O lembrar te faz glorificar ao Senhor.
Aleluia. Aleluia. Tem hora que a gente está lá lendo a palavra, não sei se você é assim, você está lendo a Bíblia, e você começa a ler, começa a vir a sua memória, você começa a meditar, aí daqui a pouco você lê algo que é impossível ter acontecido, mas quando você está lendo e meditando, você sozinho começa a falar, glória a Deus, graças a Deus, até parecia que não ia dar certo, mas Ele abriu o Mar Vermelho, parece que não ia dar certo, mas Ele abriu o Rio Jordão, parece que não ia dar certo, mas eles venceram os gigantes, parece que não ia dar certo, mas Ele fez. Glórias a Deus. Quem medita, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. É isso que está falando aqui. O salmista deixa isso bem claro. Quando ele começa a meditar, ele já começa a tirar o olhar daquele foco ruim. Ele começa a colocar num outro foco de solução. É isso que Deus quer que você entenda aqui essa noite. Você está focado demais na angústia, no problema, na dificuldade? Ei, tira um pouquinho o olhar daí e olha para mim. É isso que ele está falando. Olha para mim, porque eu tenho bênção para a tua vida. É só você despertar-se para isso. Aí ele continua, ele lembra, ele começa a glorificar. Ele medita e começa a glorificar. É sempre assim. Quando você tira da sua memória aquela coisa ruim, de achar que não funciona, que não dá certo, e começa a pensar em coisas boas, traz a sua lembrança, o que te dá esperança, você começa a meditar. Logo em seguida, você começa a falar, porque você não consegue ficar de boca fechada. Mas você tem que tirar o foco daquilo que não te dá prazer. Eu lembrei do coxo. Lembra daquele coxo lá do tanque de Betesda? Toda vez que agitava a água, alguém pulava na frente dele. Toda vez que agitava a água, alguém ia na frente dele. Ele ficou lá os míseros 38 anos, esperando. Nesses 38 anos, fala para mim, quantas vezes a água agitou? E ele ficou fora desse agito. Quantas vezes a água agitou? Já parou para pensar? Eu não quero que você fique na igreja como esse coxo. Eu não quero que você fique na igreja como ele, perdendo oportunidade. Não. Eu quero que você esteja esperto. Porque quando a água agitar, você está dentro dela. Aí ele ficou 38 anos, já estava acostumado com a situação. Que quando Jesus chegou, o próprio Jesus chegou e conversa com ele. Ele está conversando com Jesus, mas ele está de olho no tanque. Está conversando com Jesus, mas ele está de olho no tanque. Olha para mim, espera aí, eu estou de olho no tanque, porque quando a água agitar, eu tenho que pular lá. Para ele a saída era a água, era o agitar da água. Mas agora a solução está bem pertinho. Eu fico olhando para pessoas que a solução está em cima, a solução está pertinho, a solução está colada. Mas ele insiste em ficar com o olhar no tanque. Essa noite Jesus está falando com você. Ei, tira o olhar do tanque, porque quem agita isso aí sou eu. Agora eu estou aqui. Tira o olhar do tanque e olha para mim. Olha para mim. Olhar para o Senhor, para quê? Porque eu quero te dar bênção. Olha para mim, quando Jesus diz para aquele coxo, olha para mim. Então fala o seguinte agora, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Por que você não fez isso ainda? Porque não tem ninguém que me joga no tanque. Porque não tem ninguém que me ajuda. Outro queixoso. Jesus falou, eu cheguei. Tira o foco dessas coisas aí e olha para mim. Ele está falando para você essa noite exatamente isso. Tira o seu foco do que não funciona. Tira o seu foco. Já passou 38 anos, meu filho. Já passou 38 anos, essa vida não muda. Já passou 38 anos e é o mesmo casinho, é as mesmas coisinhas. Isso é pequeno diante do Deus que você tem. Tira o olhar e olha para mim. Quando ele olhou, olhou para Jesus, Deus falou, pronto filho, olhou para mim, você tem saída. Fala o seguinte, levanta,
Pega essa cama e anda. Vai para a tua casa. Jesus ficou meio nervoso com ele, viu? Nem falou para seguir, porque os demais Jesus cura e fala, me segue. Esse ele falou assim, curei, então vai para a tua casa. Vai para lá que você é muito fraco. É isso aí mesmo. Porque tem gente que dá vontade de fazer isso. Nem para me seguir, não. Lá no Tanque Formosa, quando aquele coxo foi curado, Jesus, que foi curado lá por Pedro e Paulo, ele entrou dentro do templo pulando, saltando, veio louvar. O outro que Jesus curou, ele falou assim, me segue. Esse ele curou e falou assim, pega a caminha, vai para tua casa, vai. Era para você ter saído daí já, rapaz. Sabe o que está falando para você? Era para você ter saído dessa vida já. Era para você ter deixado essa vidinha já. Essas coisinhas que não funcionam, é para você ter deixado já. Parece até que ele fala igual, eu vou te livrar você de mais essa, viu? Mais essa. Mas vai para a tua casa. Se resolver me seguir, a gente se encontra por aí. Agora, você está entendendo aqui que Davi meditou, ele lembrou e ele meditou na palavra, nas obras do Senhor. Aí depois do 3 ele vai falar no versículo 12, eu falarei, ele estava calado, agora ele está falando, já está curado, hein? Eu era assim, sou mais não, rapaz, eu era com a boca fechada, não falava, as coisas estavam ruins para mim e eu estava calado. Davi falou assim, enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Cala não, filho, abre a boca, porque a vitória do crente está no grito. Fica de boca fechada para você ver. É no grito, meu filho. Se você não ganhar no grito, bebê quando está com vontade de mamar, ele ganha como? É no grito, é ou não é? Se não der comida, ele grita. E gritou, tem que dar. Então você tem que ganhar a bênção no grito. As muralhas de Jericó estavam em pé, mas a hora que determinou, a hora que eu falar, ok, vocês gritam. Gritou, esse muro vai por terra. Deus está falando para você exatamente isso. Você quer bênção para a tua vida? A hora que eu determinar, grita. Não olha quem está do teu lado, grita, porque essa muralha vai cair e você vai vencer. É no grito. Aleluia. Aleluia. Deixa eu correr aqui rapidinho para terminar. Aí ele vai fazer a quarta coisa. O problema foi o primeira fase. Solução está na segunda fase. A quarta coisa que ele vai fazer, o verso 13. O verso 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num monte. Oh, peraí, eu estou num lugar errado aqui, gente. É o 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Deixa eu parar aqui. Primeiro ele falou o quê? Falarei, ele fala. Agora ele vai falar, Deus, o teu caminho, ele está no santuário. Teu caminho está na santidade, Deus. O teu caminho está no santuário. O que é santuário, gente? É esse lugar que vocês estão hoje aqui. Amém, gente? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho, ó Deus, está em santidade. A minha Bíblia diz santuário. Aqui está falando santidade. É a mesma coisa. Mas você pode ficar certo que o caminho do Senhor está no seu santuário. Esse negócio que você fala para mim, eu vou lá na casa da irmã porque lá é canela de fogo. Eu vou lá na casa do irmão porque o irmão é canela de fogo. Eu vou lá na casa não sei de quem porque lá é fervoroso. Deixa eu falar para você que a Bíblia está falando que o santuário do Senhor, a promessa dele está aqui no seu caminho. É no santuário. Você quer bênção para a tua vida? Vem para o santuário, meu filho. Está no santuário. Eu fico invocado quando a gente conversa com alguma pessoa. Irmão, vai lá na igreja. Não, eu fui lá na casa da irmã. A irmã fez uma oração para mim lá. Eu fui na casa do irmão. Precisa ver o irmão, rapaz. O irmão tem um poder, cola a gente na parede. O irmão tem um poder que faz a gente voar. Para que serve isso, gente? Depois que você descolou da parede, o que mudou a tua vida? Fala para mim. Depois que a canela de fogo orou para você, o que mudou a tua vida? Fala para mim. O que muda a vida é procedência. O que muda a vida é palavra. Porque a liberdade vem no ouvir a palavra. E a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é pregada no santuário. Aleluia. Isso é a palavra, gente.
O santuário do Senhor está no caminho, não adianta. Davi falou esses negócios tudo e chegou a essa conclusão, não chegou? Agora aquilo já está bom. Já está beleza já. A angústia já passou. Aqui ele está beleza. Agora por ele estar bom, ele vai começar a fazer um negócio bonito aqui, gente, que eu quero que você aprenda hoje. Davi vai começar a elogiar a Deus. Quem está bem, não se queixa de Deus. Quem está bem, elogia a Deus. Você entendeu? Quem está bem, não se queixa de uma outra pessoa. Quem está bem, ele elogia. Já viu aquela pessoa que chega para você e fala, nossa, hoje você está bem. O que você se sente? Ô Ricardo, quando a Thaís chega para você, fala, Ricardo, rapaz, hoje você está bem, hein? Ele dá até uma arrumadinha, não dá, Thaís? Dá uma ajeitadinha assim. Aí ele chega para a Thaís e fala, Thaís, mas você está linda hoje, hein, Thaís? Nossa, tá... A Thaís chega a andar nas pontinhas dos pés, porque elogiou. O elogio faz bem. O elogio, ele mexe alguma coisa na gente. É assim ou não é? É assim ou não? É, gente. O elogio, ele mexe com o nosso ego. Agora o salmista, que não é bobo nem nada, diz, eu vou elogiar a Deus. Aí ele começa a elogiar. Ele não está elogiando aqui uma pessoa, mas ele está elogiando a Deus. O elogio vai para Deus. Ele começa a falar coisas bonitas para o Senhor. O que ele começa a falar? Ele começa a falar o seguinte, vamos ver aqui. Tu, ó Deus, no 14. Tu és o Deus que fizeste maravilhas. Eu fico pensando na cara de Deus, gente. Eu sou meio bobo esse negócio. Porque elogio não é bom? Ele está elogiando. Tu, ó Deus, fizestes maravilha. Deus te deu uma acertadinha no trono. Sou eu. Você está entendendo a palavra, gente? O salmista começa a elogiar mais. Tu fizeste notória a tua força entre os povos, sou eu. Isso é elogio ao Senhor. Aí ele continua, com teus braços remiste o teu povo, sou eu. Deus está sendo elogiado por Davi. Ele continua, as águas viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, o abismo também abalaram, sou eu. Quando você fala isso para Deus, gente, quando você começa a elogiar a Deus, a não falar mal, mas quando você começa a elogiar, a palavra diz que ele se levanta do trono. Ele está me elogiando, ele se levanta do trono. E quando ele está nesse elogio, você pode pedir o que você quiser. A palavra diz, pede o que queres e vos será feito. O elogio que você faz a Deus traz a bênção até a tua vida, porque ele é Deus poderoso para fazer isso. Aleluia. Começa a elogiar a Deus. Começa a elogiar a Deus. Começa a falar de Deus. Começa a elogiar. Aleluia. Ele continua falando, as grossas nuvens se desfizeram em água, os céus se retumbaram, as tuas flechas ocorreram de um lado para outro. Só elogio para o Senhor. A tua voz do teu trovão repartiu-se. Enfim, ele vai falando nos ares, ele vai elogiando. Quem está bem, elogia a Deus. Agora, eu vou encerrar aqui. Depois desse elogio todo, Davi está curadinho. Porque só elogia a Deus quem já está curado. Aí o verso 19, para encerrar, ele diz o quê? 19. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram, ou não se acharam. Suas pegadas não foi achada. Sabe o que está falando aqui? É que Davi passou por tudo isso, por problema, por dificuldade, por angústia, mas agora ele está curado. E ele foi curado por um Deus que não deixa marcas.
Sabe o que é isso? Quando você é curado de uma enfermidade, você vai no médico, o médico diz assim, mas não ficou nem sinal, hein? Você tem um problema, o médico não acha, vai lá, vai aqui, aí ele vem e ele cura. Você está com uma enfermidade, você chega diante de Deus, Deus, eu quero, comece a elogiar a Deus, mesmo do jeito que você está, Ele vai te curar. Quando você passar pelo médico, ele vai olhar e falar assim, mas nossa, do jeito que estava isso aqui, ó, do jeito que está, faz uma conferência aí de chapa, ó, o jeito que está, não ficou nem marca, porque o Deus que nós servimos, deixa eu falar para você, é um Deus que não deixa marcas. O Deus que nós servimos é um Deus que cura e deixa bonzinho, é um Deus que não deixa as suas pegadas. Esse é o Deus que nós cremos. Quer bênção para a tua vida? Então Deus pode te curar essa noite. Davi estava curado e sem nenhuma marca. Eu quero que você entenda isso aqui essa noite, que você está curado pela palavra. Se você crê, pode tomar posse aí. Você está curado pela palavra, viu? Está curado. E não vai ficar nem vestígio, viu? Mas aqui para frente, deixa eu falar para você que como Davi, você tem que tomar novas atitudes, tomar novos rumos. Daqui para frente você precisa mudar o seu palavreado, novas palavras, novas atitudes, novas palavras. Agora você não vai agir mais como aquele coitadinho angustiado, aquele doente. Você vai agir agora como pessoa curada. Um Deus que te curou, Ele não te deixou vestígio. O Deus que te curou não deixou nenhum vestígio de enfermidade. Em nome de Jesus, vocês estão curados, para viver uma vida de bênção, para viver uma vida de vitória, para viver uma vida de abundância. É isso que a palavra diz. Aleluia, aleluia. Amém. Deus abençoe. Guarda esta palavra no teu coração e viva esta palavra, viu? Ela vai fazer toda a diferença na tua vida.